Eu sou o professor Anderson. A gente iniciou o projeto aqui do podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito emocionado de retornar aqui ao Arimarques, ao Jet Arimarques Ponte. Eu sou filho do Arley e da Ângela, são meus pais. Eu sou estudante da rede, estudei na oitava CRE, na Escola Municipal Ana Amélia. Fiz todo o meu percurso na escola pública, por isso que eu acredito tanto na escola pública. E estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. É estranho perguntar isso já sabendo tudo. Com o que exatamente você trabalha? Então, hoje eu trabalho na CRE, na tal que vocês tanto falam. É CRE. Eu estou agora na CRE. Só que aqui, a Arimarques Pontes é da 10ª CRE. Eu não estou trabalhando na 10ª, eu estou trabalhando na 2ª CRE. Estou trabalhando com o Cadu. Me convidou, fiquei muito feliz com o convite dele. Estou contribuindo lá com o gerenciamento de todas as escolas. Lá a gente tem 153 escolas e estou no gabinete com ele, coordenando as gerências. Que quando vocês pensam em escola, vocês não sei se vocês têm essa noção do que tem por trás das escolas. A infraestrutura, merenda, matrícula, existe um mundo de suporte para que isso aqui aconteça. Então agora eu tô lá nos bastidores. Vocês já conheciam a CRE? Já sabiam o que era uma CRE? A coordenadoria de ensino? Mais ou menos. Eu sei por cima. Por alto. Vocês estão tímidas hoje? Nunca gravamos com você. Então, o meu objetivo, quando a gente criou, na verdade a gente não sabia onde ia, para onde a gente caminharia. A minha ideia era dar protagonismo para vocês. Por isso que, assim, num primeiro momento eu até pensei, vou gravar junto com elas, coisa e tal. Mas eu imaginei que poderia acontecer isso, de vocês ficarem um pouco mais tímidas. Então, eu fiquei muito feliz porque vocês evoluíram bastante e vocês faziam tudo. Vocês gravavam, vocês faziam a pauta. Então, eu ficava sempre por trás ali e aparecia o mínimo possível para vocês, que o objetivo era vocês. Não tem muito o que falar, porque, sei lá, né? Eu acho que vocês precisavam de uma pauta, né? Porque vocês estão A sem gente pauta. precisava. A gente tá precisando mesmo. Achei que no improviso vocês iam perguntar. É porque no improviso a gente já pergunta tudo por fora mesmo. Das câmeras. Como tá indo a vida? Então, eu vou ser papai. A Morgana tá chegando. Eu acho que algumas pessoas vão descobrir durante o podcast, porque eu não contei pra todo mundo. Graças a Deus minha filhinha tá vindo, a Morgana. Estou trabalhando muito. Assim, foi um desafio muito grande aceitar esse convite. Fico muito feliz com o convite que o Cadu me fez. A confiança do secretário Renan Ferreirinha depositou no nosso trabalho. E a gente acaba mudando toda a nossa rotina, né? Eu vinha pra 10ª, agora eu tô indo pra 2ª. Então, assim, eu estava aqui como professor articulador, desenvolvendo muitos projetos. Fico muito feliz que o podcast continuou, que essa era uma grande preocupação minha, o podcast, como é que ia ser o colaboratório. Fiquei muito feliz em revisitar aqui a escola, o colaboratório, ver que o trabalho não se findou, mas agora são outros desafios e estou trabalhando bastante. Como que surgiu essa ideia assim do podcast? Então, o professor Alex, que hoje agora é diretor aqui da unidade, a gente trabalhou junto numa escola e sempre falava que a gente queria desenvolver projetos. Lá a gente fazia muitos projetos, mas a gente tinha... a gente podia fazer menos como professor. Hoje a gente pode fazer muito mais. E quando a gente veio aqui para a Arimarques, o Alex era coordenador, me deu a ideia de fazer um podcast. Só que assim, eu não tinha noção de como fazer. Então assim,
a gente convidou a Manu, que foi a nossa primeira apresentadora, e convidamos outros alunos. E a coisa foi fluindo de uma tal forma que assim, foi bem mais tranquilo do que eu imaginei. Eu imaginei que o desafio ia ser bem maior, mas foi bem legal. O que você achou do nosso podcast quando eu te fiz o convite? Como é que você se sentiu? Eu achei assustador. Assustador. Mas tudo no início é assustador, né? Assim, no início assim, a gente sempre... O novo assusta, né? Mas você tem que ter um objetivo. Meu objetivo era desenvolver com vocês esse trabalho, para dar protagonismo para vocês desenvolverem. Porque tem todo... Quando a gente vê um podcast, a gente só vê a parte pronta, bonitinho, mas tem a parte do cenário. Falando nisso, adorei o cenário, ficou muito bacana. Mas dá um trabalho, agora vocês sabem como é que dá um trabalho. Lágrimas e sangue. Eu não posso Montar ser muito. tudo. Tem a parte da edição, tem a parte da gravação, tem a parte dos microfones, dos áudios, das luzes, assim. E assim, eu não tinha experiência nenhuma, eu nunca tinha trabalhado com podcast. Eu já tinha trabalhado com projetos. E vocês ajudaram muito e a gente foi aprendendo junto também, assim, foi uma coisa bacana. Vamos, gente. Como foi pra você receber essa nova oportunidade que foi trabalhar no YouTube? Eu fiquei muito lisonjeado, eu tenho muito a agradecer. Eu fico muito surpreso, porque assim, por mais que a gente faça um bom trabalho, e na minha avaliação, meu trabalho aqui na Ari Marques Pontes era um trabalho muito bacana. Eu ficava aqui na Ari Marques Pontes e ficava no Monteiro Lobato, que vocês falam ciúmes quando eu ia para outra escola. Vocês reclamavam tanto que, tem que ir para outra escola. Mas eu falei, eu tô dividido em duas escolas. E uma espécie de um prêmio, né, um reconhecimento do meu trabalho foi esse convite. Então, no início fiquei muito surpreso, mas hoje eu estou muito feliz trabalhando com o pessoal lá na segunda CRE, a Amanda, a Bruna, a Fabiola, a Sani. Vou falar só do pessoal do gabinete, tem as gerências, se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou ficar muito tempo aqui falando, mas assim, são pessoas muito bacanas que eu fiquei muito feliz de estar trabalhando junto. Depois do senhor ter entrado, né, pra ter recebido esse convite, o senhor passou a sentir falta de trabalhar diretamente nas escolas? Muito. E eu achei engraçado, primeira vez que você me chama de senhor, né? Que a gente não tem essa coisa aqui no colaboratório, a gente se tratava muito de forma impessoal, que era justamente para vocês ficarem à vontade. Eu sinto muita falta de... Eu vou tentar me segurar aqui para não chorar, não me emocionar, mas eu sinto muita falta de estar com vocês aqui no colaboratório, dos projetos. O Gessé, que é uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, tá aqui como PA. Eu tinha feito um pedido pessoal a ele para que não acabasse esse projeto, que eu acho tão bacana no podcast. Mas, assim, como eu tinha dito, em sala de aula eu impactava algumas turmas, né? Eu tinha ingerência sobre algumas turmas. Como PA, eu consegui ter ingerência, impactar 2 escolas. Isso me deixava muito feliz. Eu conseguia desenvolver trabalho em 2 escolas. Hoje, a responsabilidade é muito maior, porque lá, como eu disse, são 153 unidades. Mas eu tenho essa consciência que eu consigo ajudar mais pessoas, eu consigo viabilizar mais coisas, eu consigo ajudar mais pessoas estando onde eu estou hoje. Mas eu sinto muita saudade, eu não tenho noção de como eu sinto saudade de estar em sala de aula e de estar aqui com vocês. Monteiro Lobato, Ari Marques. Sendo sincero. Os alunos, todos os meus alunos que eu sinto falta. Obviamente, aqui na Ari Marques Pontes eu fiquei mais tempo, que quando eu cheguei eu era só da Ari Marques Pontes, ano retrasado, né, 2023. Mas assim, eu de coração, eu não faço distinção de escola nem de aluno. Assim, aonde eu tiver, eu trabalho. Claro que tem os colegas, né, eu conheci muita gente aqui, conheci muita gente em todos os lugares que eu passei, mas eu levo o meu objetivo do meu trabalho são vocês. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu encontro com vocês, o carinho que vocês tiveram quando vocês me receberam aqui hoje.
eu sempre deixo meu contato com vocês, minha rede social é aberta justamente para eu não perder esse contato. Porque eu trabalho muito em prol da educação pública de qualidade. Até minhas postagens eu sempre boto. Educação pública de qualidade, porque eu trabalho para isso, eu trabalho para vocês terem o melhor. Muitas escolas particulares não têm essa estrutura que a gente tem aqui no laboratório. A gente tem, não sei se a maioria das pessoas que estão assistindo a gente tem noção, a gente tem impressora 3D, a gente tem óculos de realidade virtual, a gente tem toda uma estrutura aqui de projetos que muitas escolas particulares não têm. E para que isso possa acontecer, a gente se desgasta muito, assim, a gente investe muito nosso tempo, a gente se dedica bastante para que isso seja viabilizado. Não é só botar o maquinário aqui, o equipamento, é toda uma filosofia que está sendo mudada de trabalho, de projetos. O professor articulador é fundamental nesse processo e eu estou enxergando a evolução do JET, né, do Ginásio Educacional Tecnológico. É um ganho muito significativo para as escolas. Desde quando o senhor era criança e tomou consciência de, poxa, uma hora eu vou ter que fazer faculdade, vou ter que escolher alguma coisa que precisa da vida, o senhor sempre quis trabalhar com essa área da educação? Não. O meu pai, ele queria muito que eu fosse militar. Eu já fui militar, já fui do exército. Mas os meus pais eram financeiramente desprovidos. Então eles tinham muita dificuldade financeira. Então isso me fez trabalhar desde cedo. Então, para eu viabilizar os meus estudos, eu tive que começar a trabalhar. E eu precisava de algo que me desse um retorno financeiro relativamente rápido. E eu fui trabalhando em outras coisas e surgiu a oportunidade de fazer o vestibular da UERJ. Só que eu fiz o vestibular da UERJ como se fosse um preparatório, como se fosse um simulado para as provas militares que eu queria. Só que eu passei. Eu escolhi matemática, mas não foi de propósito. Foi porque eu queria testar como é que eu estava em matemática. Aí passei. Aí quando eu passei, eu falei, eu vou me inscrever para conhecer a faculdade de matemática. Aí eu me apaixonei, assim, eu amo matemática. Eu amo dar aula de matemática, é minha paixão matemática. Eu fico muito feliz quando eu estou em sala de aula, quando eu estou dando aula de matemática. Eu sei que é um pouco estranho se apaixonar pela matemática. E depois disso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu até iniciei ano passado uma outra graduação de Direito, só que a parte do direito que eu mais gosto é direito tributário, que vai trabalhar muito com matemática. E eu sempre vou querer dar aula. Ano passado eu dei aula num pré-vestibular comunitário e meu objetivo é continuar sempre na educação. Seja lá o que eu estiver fazendo na minha vida, eu sempre vou estar com um pezinho na educação. Então foi uma coisa que o senhor começou como quem não quer nada e acabou virando um sonho. Sim. Assim, você tem que procurar, claro, na vida a gente precisa da parte financeira. Se eu falar pra você, não pensa não, vai só em busca do seu sonho, não pensa na questão financeira. A gente vive no mundo capitalista, então assim, não tem como fugir disso. Mas o máximo que você conseguir alinhar o que você gosta de fazer com um retorno financeiro é o mundo ideal. Não faça algo só porque eu quero só pelo dinheiro. Uma hora você não vai conseguir sustentar, uma hora você vai estar aqui naquele trabalho entediada, vai ser uma coisa ruim para você, vai mudar você. Então foi por isso um pouco que eu não quis continuar na área militar, porque a área militar é algo que eu experimentei e não gostei, assim, não me identifiquei. Cada um, eu conheço colegas, eu tenho amigos pessoais, o Anderson Duarte, que fez o pré-militar comigo quando eu era mais novo, que ele gosta, ele seguiu a carreira, é algo que ele fica feliz, se sente bem. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu gosto da educação, eu gosto de sala de aula, eu gosto dos meus alunos, eu amo estar com meus alunos. E assim, agora eu tenho muitos outros alunos para ajudar e isso me deixa muito feliz. Continuando um pouco sobre nessa área da educação.
Pra você, o que é educação pública de qualidade e o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Nossa, uma pergunta bem difícil. Assim, uma educação pública de qualidade não tem como a gente não pensar em estrutura e o JET, o ginásio tecnológico, educacional tecnológico, ele vem de encontro a dar essa estrutura, mas para ter qualidade precisa de pessoas. Então, assim, as formações que eu tive, as formações que os profissionais de educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro têm são cursos e encontros e reuniões muito produtivas que vêm de encontro a essa educação pública de qualidade. E a outra pergunta foi educação pública de qualidade. O que você acha que a gente pode fazer pra melhorar? Então, os encontros, a comunicação, ela sempre ajuda. Porque pra gente entender como que a gente está e para onde a gente pode ir, ou como a gente pode melhorar, é sempre a comunicação que vai te auxiliar com relação a isso. Então, assim, eu acho que para melhorar precisa continuar tendo esses investimentos. Eu sei que política pública vai depender de quem está à frente. Então, isso é muito importante quando vocês forem votar, que em breve vocês vão voltar a pensar qual é a educação que eu quero, qual é a saúde que eu quero, o que eu quero como cidadão, quais são as escolhas que eu vou fazer, porque hoje o voto é um pouco desvalorizado. Então, assim, quando vocês forem votar, quando vocês forem conversar sobre isso, a gente não tem cultura de conversar sobre isso, e eu acho que isso ajuda muito a gente manter a qualidade do ensino, que a gente tem evoluído bastante no Rio de Janeiro. Mas para que isso aconteça, para que isso continue, né, tenha essa manutenção, é importante a nossa consciência política que a gente desenvolva. Sobre sua vida pessoal agora. Vamos mudar o assunto. Como foi a reação de saber que você seria pai? Então, teve uma época da minha vida que eu nem imaginava ser pai. Quando eu casei com a Paula, minha esposa, a gente já, no nosso namoro, nosso relacionamento, a gente já pensava em ter filho. Só que você pensar, planejar é uma coisa. Quando você tem a notícia ali, é algo completamente... Quando aparece na sua frente ali é outra coisa. Mágico, assim, é um divisor de águas, assim. Porque até então, por mais que eu tenha uma família hoje com a Paula, antes da Morgana, que é a nossa filha, que tá para nascer, a gente pensava um no outro, né? Eu pensava nela, ela pensava em mim, e a gente tinha uma família. Eu pensava na felicidade dela, ela pensava na minha felicidade, a gente era feliz. Agora, não existe eu e ela, existe a Morgana. Assim, toda a minha vida pessoal, toda a minha programação pessoal é pensando na Morgana, pensando na nossa filha. Então eu acho que isso que mais mudou na minha vida, assim, de quando eu descobri que a gente ia ter a nossa filhinha chegando. Ai, que fofo. Nunca pensei no Anderson pai. Nem eu nunca pensei no Anderson uma menininha, gente. Eu imaginei ele muito como pai de menino. Não, tem sempre... cara de pai de menina. Eu sempre achei que ele tinha cara de pai de menina. Não, achei ele pai de menino. Você sempre teve cara de pai de Não. menina. Jeitinho Sempre também, o né? jeito dele, tipo assim, ele sempre foi muito carinhoso, então ele sempre teve jeito de pai de menina. Menino é Gessé. Menino pra mim é O Gessé. Gessé também, o Gessé, Acho os que- dois, pra mim os dois têm cara de Não, pai acho de Acho que menina. pra mim o Gessé é Eu não menino. vejo o Anderson Gessé tendo é menino. filho. Não vejo, eu não mas vejo tem um ele cara sendo de- pai de menino, tipo assim, levando o menino pra jogar bola. Cara de Eu pai não babão. vejo. Eu não vejo ele fazendo isso. Eu tenho duas afilhadas, né? A Fernanda, que tem 4 aninhos, e a Júlia, que vai fazer 13 anos agora esse ano. Então, assim, eu já tenho um pouco de experiência, são filhos da minha irmã. Minha irmã faleceu há uns 2 anos. E eu me aproximei ainda mais das minhas sobrinhas. Então eu tive um gostinho de como é ter, mas assim, não é a mesma coisa, né? Meus pais que ficam com as meninas, eu fico mais final de semana, nas férias, né?
Não é a mesma coisa. Mas eu ficava imaginando se fosse um menino como é que seria, porque eu nunca tive contato assim tão perto de menino. Meninas acaba tendo uma relação mais fluida, né, do que o menino. Acho que já tá mais acostumado também. Sim, sim. Não consigo imaginar agora. Vocês fizeram eu imaginar ele como pai de menino. Não dá. É muito difícil. A gente pretende ter outro filho, então pode ser que venha um menino depois. Eu quero ser né? convidada pra puxar a revelação dessa vez. Tá Eu vou bom. manter Vou puxar de contato até trás. lá. Só depende de vocês. Minha rede social lá, eu respondo todo mundo. Vocês têm meu número, quase todos os meus alunos aliás, todos os meus alunos que queriam ter meu número, tem meu número, que meu número é aberto pra todo mundo, entendeu? Então, minhas redes sociais, se vocês mantiverem contato, eu vou estar sempre presente. Claro que tem uma questão de eu conhecer muita gente, assim, às vezes é um pouco complicado, mas eu sempre me esforço de estar presente. E eu sempre falava, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, quando me perguntavam, você tem filho? Eu falei, não, todos vocês são meus filhos, né? Eu sempre falava Cara, eu isso. sinto ciúmes. Eu sinto também. Eu sei que Pra vocês... mim, você tem poucos filhos e um deles sou eu. Eu vou Agora voando vocês teu vão ter uma pescoço. irmãzinha, Morgana. Tô me sentindo adotada, mas tá bom. A gente vai ter uma mais nova. Aham, A gente nunca vai conhecer ela, mas vamos ter. mas vamos ter. A gente vai conhecer ela. Claro que você vai conhecer a Morgana. Vamos, então ótimo. Tá bom, tá perfeito Vai me levar pra mim, pra tua então, agora. casa. Invadir a casa dele, vamos invadir a casa dele. Vamos invadir a casa dele. Vamos, Maria. Vamos jogar pedrinha no portão dele. Cadê a Morgana? Que eu quero conhecer. Levar um saco de presente pra mim. Cadê? Ih, eu já arrumei 3 babás, ó. Vou deixar a Morgana com vocês pra trocar fralda, cocô, ó. Eu quero conhecer. 50 reais a hora. Devolver. Se começar a chorar, eu devolvo na hora. Então, é essa experiência que eu tenho hoje com as minhas afilhadas, né? Assim, quando tá... Chorou, eu devolvo? Quando tá com muito problema, eu devolvo pros meus pais, entendeu? Agora, eu não vou ter pra quem devolver, né? Eu vou ser o titular, né? Então, Poxa, tá muito difícil. Tô voltando, vai. sou eu comigo mesmo. Eu e a Paula, né? Seu assunto acabando. Bom, Puxa o assunto aí, galera. Eu quero acabar pensar em agora, não. alguma coisa. Vai, Anderson, você aqui, Eu ó. acho que vai. quando a Eu sou- Morgana nascer, ele tem que trazer ela aqui pra gente conhecer. eu Eu concordo. apoio. Trazer apoio. aqui. A gente não tem que ir lá, ele que tem que trazer ela. Eu Pra apoio. Posso gente trazer. conhecer. Eu Posso venho aqui num domingo de Eu tarde pra também. conhecer. Eu venho num domingo de madrugada, 3 horas da manhã. Qualquer Nem que seja horário. assim, eu apareço aqui só pra ver Morgana. Vocês estão me entrevistando, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Pode dizer. Vocês estiveram aqui na escola antes da escola Cegete, correto? Sim, sim. E pra vocês, como que foi essa transformação de antes da escola Cegete e agora que a escola é JET? Qual é a mudança que vocês acham que ocorreu na escola? Pra mim foi um baque muito grande, mas querendo ou não foi uma coisa boa, porque é algo que, na minha opinião, possa estimular a nossa criatividade, estimular também, abranger novos caminhos pra gente. A gente pode entrar mais em contato com a tecnologia. É isso. Pra mim. Pra mim foi, tipo, bem estranho, mas eu não ligava muito no início. Porque eu nunca vinha no JET. Eu olhava assim, tipo, nossa, que maneiro. Eu adorava entrar aqui dentro, porque eu fazia várias coisas. Eu achava o máximo. Era tipo, gente, o que é isso na minha escola? Eu não tenho muito o que falar. Foi realmente uma coisa bem interessante que aconteceu aqui na escola. E não tenho palavras. Pra mim, tipo assim, no começo, quando começou, a gente tava no 7º ano ainda, né? Então no não sétimo. tinha muito contato com aqui. Eu fui passar a ter mais contato e ver as mudanças mais significativas quando a gente foi pro 8º. Que a gente começou a fazer mais projetos, a gente começou a ter mais aulas aqui. E aí a gente viu que foi, tipo assim, foi uma coisa muito boa, porque agora a gente tem mais acesso a tudo. Tipo, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso ao computador, se precisar fazer alguma pesquisa, a gente consegue, porque tem aqui. Se a gente precisar de alguma coisa, tem uma impressora 3D, a gente consegue desenvolver muito melhor projetos, ideias, tirar do papel. Então acho que foi uma coisa muito boa. Tem um podcast? Tem um podcast. Eu ia falar do podcast, mas ia ficar muito. Os 500 projetos que eu tô participando. Ah, eu só participo de um. Não, eu participo de dois. Eu participo de todos.
Ah, projeto muitas novo, tarefas. chama aqui a Bia da 91. Era Bia do Itum, agora é Não Bia é da mais, 91. não é mais. Vai continuar sendo Bia também. Nada vai mudar. Tu vai estar no terceiro ano do ensino médio, o Anderson vai te encontrar assim. Ah, Bia da 81. Vai continuar sendo a Bia do Itum. O Gessé já falou que tem que terminar o podcast, né? Vocês têm que encerrar o podcast. Falou, mas aí a gente continua. Já que ele saiu de sala, Só que como é que a gente vai encerrar? Vou falar tchau, gente, foi isso? Exatamente. É, pra encerrar. Vai chegar Vocês têm que falar assim, ó, pô, galera, tá na nossa a hora. gente tá falando isso no podcast, né? Vocês entenderam isso? Tá na hora o meu relógio. Infelizmente, Eu acho que a gente tem que encerrar, né? a gente tem que encerrar. Foi um papo muito bom, foi ótimo te reencontrar, Anderson. Você tem seus trabalhos a fazer também, a fazeres. A escola tá de portas abertas para te receber sempre. É isso. Ai, Estamos sempre aqui esse ano, tá? Aproveita e vem visitar mais vezes. por favor. Eu tô muito emocionado, eu tô me segurando aqui. Realmente é muita emoção estar aqui de novo com vocês. E eu fico muito feliz que o projeto continuou. Que o objetivo é esse, é que toda vez que eu passo em algum lugar, é que eu deixe uma sementinha e que dê frutos, né? Ai, tô lacrimejando. Começa não, senão daqui a pouco todo mundo vai chorar, inclusive eu. Então vamos encerrar, pessoal. Um grande abraço a todos. Tá um pouco atípico o encerramento, né? Porque elas que deveriam encerrar e sou eu que tô encerrando. Mas um grande abraço e até breve, pessoal. Muito Tchau, obrigada tchau. mais uma vez por assistirem ao nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada. É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.